Olá, esse é o Saving Cast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo aqui. Hoje nós temos um bate-papo sobre .NET, veja só. Hoje, então, nós receberemos mais um especialista aqui para falar sobre esse assunto que é muito importante para você que deseja aí escalar, o seu ambiente e tudo mais. Daqui a pouquinho o nosso convidado vai estar aqui com a gente, trazendo todos esses detalhes. E falando do nosso convidado, hoje nós vamos receber mais uma vez aqui o especialista em soluções cloud pela TechGuru e gerente do suporte técnico na Saving Cloud, o Jefferson Miotti. Ele vai responder perguntas como: qual a diferença de um ambiente compartilhado e exclusivo para hospedagem .NET? E também, quais requisitos importantes na escolha de um cloud para o .NET? Vai perder? Então, fique ligadinho que daqui a pouco a gente traz aqui todas essas perguntas e a participação do Jefferson. Então, chega de espera, a gente vai receber agora o nosso convidado de hoje, o Jefferson Miotti. Muito boa tarde, Jefferson. Olá, boa tarde a todos, tudo bom? Tudo jóia, Jefferson, prazer receber você aqui hoje. Então, Jefferson, a gente vai para a nossa rodada de perguntas de hoje, que começa com a seguinte questão: qual a diferença de um ambiente compartilhado e exclusivo para hospedagem .NET? Um nome basicamente já fala, compartilhado. Você tem, quando você utiliza uma hospedagem compartilhada, você vai estar dividindo o que um servidor tem com vários clientes, tá? Vamos pensar da seguinte forma: naquele momento o teu cliente ou um outro site teve muito mais acesso que o seu e acabou prejudicando o desempenho do teu site, da tua aplicação, tá? Então, quando você parte para um ambiente exclusivo, uma VM própria, você não tem isso. Você somente a tua aplicação, o teu site ali está rodando dentro do IaaS, não tendo mais nenhuma briga de recurso ali, nenhum compartilhamento de recurso propriamente dito, tá? Então, essa é a diferença entre um e o outro. Quais as principais vantagens de ter um ambiente .NET exclusivo? Dentre elas, tá? São várias, mas as principais é você ter propriamente um ambiente somente seu, você não tem algo compartilhado com outros clientes, somente você tem acesso àquela máquina. Então vamos pensar assim: ninguém mais consegue ver os teus arquivos, o teu banco de dados que pode estar ali também, tá? Você também ter um maior desempenho possível da tua aplicação. Quando você tem um ambiente só você não precisa ter muito recurso, e aí você consegue ter um desempenho ali excepcional somente com você exclusivo. Quais os requisitos importantes na escolha de um cloud para o .NET? Bom, os requisitos mais importantes, é você ter uma configuração de máquina adequada, tá, do teu servidor, tá? Você sempre escolher uma empresa, vamos falar da gente aqui, tá? Com os diferenciais que nós temos, que é um clock de vCPU mais alto do mercado, tá? Você ter uma quantidade de memória RAM também ali adequada para a tua aplicação. Não adianta você ter uma aplicação que requisita muito acesso, muito processador, muita memória, tá? E aí você acaba esbarrando no consumo de memória RAM. Você, não vou aumentar. Sempre você ter uma configuração adequada. Também uma questão que a gente vai levantar mais para frente no próximo meetup, talvez, que é a parte de backup. Você sempre deixar um backup num outro ambiente, tá? Então você consegue criar um storage ali, tá? Mapeia ele para fora, e aí o desempenho, quando estiver fazendo esse backup, não vai afetar a tua máquina, tá? Vai estar sendo rodado externamente. Essas são as principais. Perguntou onde fica o servidor da Saving Cloud, se fica no Brasil. Sim, a nossa estrutura, na verdade, é 100% nacional, tá? A gente trabalha hoje em 2 data centers Ascent, então o Ascent Campinas, que é o Ascent São Paulo, e o Ascent Fortaleza, tá? Estrutura 100% nacional, servidores de licença Enterprise Dell, então você consegue ter uma alta disponibilidade aqui com a gente tranquilo. Perguntou onde fica o servidor da Saving Cloud, se fica no Brasil.
Sim, a nossa estrutura, na verdade, é 100% nacional, tá? A gente trabalha hoje em 2 data centers, Ascent, então o Ascent Campinas, que é o Ascent São Paulo, e o Ascent Fortaleza, tá? Estrutura 100% nacional, servidores de licença Enterprise Dell, então você consegue ter uma alta disponibilidade aqui com a gente tranquilo. Devo utilizar o meu banco de dados no mesmo ambiente da aplicação? Quando a gente fala de performance, né, a gente está sempre querendo que tenha melhor desempenho, né, tanto para o banco de dados quanto para a aplicação. Quando a gente coloca as duas coisas no mesmo servidor, pode acontecer de você ter uma perda de desempenho, tá? Ou o contrário, você acaba tendo que colocar mais recursos na tua VM, sendo que você estivesse rodando separado, tá? Rodando em 2 servidores distintos, você consegue ter um desempenho melhor, tá? Com uma configuração menor. Então vamos pensar, você tem uma VM aqui, Windows, tá? Rodando o IS num ambiente, tá? E um outro ambiente com banco de dados, exemplo, MySQL ou um SQL Server, tá? Que é mais comum para esse tipo de aplicação. Você tem um outro servidor, tá? Os dois se comunicam por rede privada, aqui com a gente em alta disponibilidade, tá? Velocidade de 10 GB. E você não tem essa briga de recursos. Então, quando o banco de dados precisa de recurso, ele vai ter o servidor dele somente para isso. E quando a aplicação precisar de mais recursos devido à quantidade de acesso, ele vai estar separado e ninguém brigando com ninguém. Basicamente sim. Mas sempre é melhor você rodar o banco de dados separado. Se eu levar a minha aplicação para um servidor exclusivo, como posso fazer com os meus e-mails caso eles já estejam no mesmo domínio, Tá. Quando a gente fala de você levar uma aplicação para um ambiente cloud, tá? O serviço de e-mail ele precisa ser rodado externamente, tá? Ele precisa rodar em uma outra, um exemplo, uma hospedagem. Você pode simplesmente ter o teu ambiente, a tua aplicação IS rodando no VM aqui com a gente e contratar uma hospedagem também conosco, tá? Para você rodar os seus e-mails, tá? Então você consegue separar e-mail e aplicação, e você também consegue fazer isso utilizando DNS, tá? Você configura isso nas zonas de DNS ali do teu domínio, tá? Normalmente o cliente acaba utilizando Cloudflare, tá? Ou na hospedagem onde você está rodando o teu e-mail, você consegue ter um serviço de DNS e ali fazer o apontamento, já está apontando os e-mails e um outro apontamento ali para a VM Windows, para a tua aplicação, tá? Mas você consegue separar isso e não perder nada, tá? Funciona muito bem. Como configurar os apontamentos de DNS da aplicação de e-mails se eles estiverem separados? Tá. Como eu falei anteriormente, tá? Você consegue, numa camada de DNS, utilizando Cloudflare, tá? Então você cria lá os apontamentos, tanto para o e-mail, que é os MX, normalmente, e o apontamento para a aplicação, apontando ou para o host ou mesmo ali para o IP público do ambiente, tá? Se você tem alguma dúvida, tá? Não consigo fazer, eu preciso trazer a aplicação, a gente consegue te auxiliar nessa configuração, tá? Então, só para chamar o suporte, a gente pega com você ali, configura e deixa tudo pronto, tá? Mas é coisa simples, você consegue apontar os IPs, tá? Ou para o Cloudflare, um exemplo, que é um gerenciador de DNS, ou até mesmo ali para a tua hospedagem de site, se você mantendo o domínio lá, você consegue apontar a aplicação rodando aqui com a gente na VM Cloud. O Clayton Humberto mandou uma pergunta para a gente que é o seguinte: se o projeto utilizar um banco PostgreSQL, eu posso instalar o servidor na minha instância Windows ou instalo através do gerenciador da Saving Cloud? Vamos lá. Existem 2 situações aqui, tá? Você consegue rodar aqui com a gente o Postgre em Linux, tá? Ele tem uma escala diferente do Windows na hora de configurar, tá? Você consegue colocar ali. Ou se você normalmente tem afinidade e prefere rodar ele em Windows,
você cria uma VM Windows e ali, acessando remotamente, tá? Da forma que depois eu vou compartilhar com vocês aqui, você consegue fazer a instalação do PostgreSQL ali dentro. E a partir dali você consegue ter o acesso, ter o banco ali com você rodando, tá? Você também essa outra situação, se você quer rodar uma tua aplicação e ela utiliza o banco PostgreSQL, você não necessariamente precisa instalar o PostgreSQL na VM Windows. Você pode criar um ambiente ali separado em Linux, tá, com o PostgreSQL, e fazer a comunicação dele com o IP de rede privado, tá, entre a VM Windows e a aplicação que está rodando a VM Windows com o banco de dados ali PostgreSQL. Tá? Você consegue também dessas duas formas. E o que é Cloudflare? Cloudflare é um canivete suíço, tá? Praticamente tem várias opções ali dentro, trabalha várias coisas, mas o principal, né? Ele é um gerenciador de DNS, então você consegue ter uma camada separada da tua aplicação, rodando ali DNS. Você consegue ter uma proteção WAF também dentro dele, você consegue ter cache, alta disponibilidade, então várias opções ali dentro do Cloudflare, tá? Mas a função principal dele é ser um gerenciador de DNS. Consigo em meu servidor ter um serviço de conta de e-mail? Dentro da VM Windows, tá? Quando a gente sobe o IS, não tem um serviço de e-mail já pré-configurado nele, tá? Mas assim, o que a gente até conversou, mostrou para vocês, a melhor forma é você sempre rodar o e-mail separado, tá? Você roda numa outra camada, você pode ter um outro servidor, tá? Se você quer ter um servidor de e-mail transacional aqui com a gente, tá? Você consegue criar um ambiente ali com algum painel de controle, com um postfix ou alguma coisa do tipo, tá? A gente consegue até ajudar você a criar esse ambiente junto com você. E aí você rodar o teu e-mail ali separado na tua camada, tá? Então você tem um ambiente só para a tua aplicação IS e outro ambiente para os teus e-mails, tá? Mas consegue sim, das duas formas. As VMs Windows, eu só consigo subir em Campinas ou dá para subir em Fortaleza também, para ficar mais rápido o acesso quando vier da região? Não, você consegue subir tanto nos data centers de Campinas, tá, como no data center de Fortaleza. Então você consegue ter esse poder de escolha aonde qual região você quer subir sua VM. Que são sobre os discos da VM Windows. Esses são SSD, que no caso são mais performáticos. Sim. Tá, a nossa estrutura, a nossa infra, né, é toda em SSD. Então você consegue ter uma melhor performance, tá? Da aplicação para aplicação, banco de dados, acesso TS e tudo mais. Então a nossa infra é toda em SSD. Jefferson, retorno aqui com você, agradecendo mais uma vez a sua participação, por dividir com o pessoal conhecimento, inclusive agradecendo o pessoal que participou da interatividade aqui hoje, foi bem bacana. Nada, eu que agradeço, é sempre uma honra estar participando desses meetups, tá? Se faltou alguma coisa, pessoal, pode chamar a gente no WhatsApp, tá? A gente tem um time de consultores aqui preparados para estar auxiliando vocês nos testes e tudo mais. A nossa equipe de suporte também está aqui à disposição, sempre que precisar. Então a gente está sempre à disposição de vocês. Maravilha, Jefferson. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!